Então vamos lá, leitura do livro de João, estamos hoje no capítulo 8, 9 e 10. E ontem a gente terminou, né, falando que depois, né, de tudo que tinha acontecido ali, foi cada um para sua casa. E o 8 vai começar falando, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. A gente tem que observar que a Bíblia ela não foi escrita com capítulos, com versículos separados. Então, sempre que você começar um capítulo novo, você vê um porém, um mais, um então, é bom você voltar um pouquinho e lembrar o que estava sendo dito antes. Então, cada um foi para sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus fazia no Monte das Oliveiras? Muitas vezes, Jesus passava ali as noites em vigília, orando. E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo e todo o povo se assentou para ser ensinado por ele, né? E Jesus sentou-se e foi começar a ensinar o povo. Ele chegou aos mestres da lei com uma mulher e falou assim: essa mulher aqui, ela foi surpreendida em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que você diz? Na verdade, o que isso aqui significa, né? Eles estavam querendo apanhar Jesus em alguma falta, né? Porque aqui fala, eles estavam querendo arranjar alguma coisa para acusá-lo. Como assim? A gente já falou aqui diversas vezes sobre esse contexto histórico, né? Roma estava debaixo do jugo Israel estava debaixo do jugo de Roma. Então, eles não eram escravos, mas tinham diversas restrições. E uma das restrições era com relação às execuções. Eles não podiam chegar e executar uma pessoa de sua própria vontade. Serem acusados de rebelião, de motim. Então, até para fazer essas execuções, eles tinham que submeter a Roma, porque agora era a lei de Roma que estava regindo. E então, quando eles levam essa mulher para Jesus e falam a respeito da lei, o que eles estão querendo fazer? Se você disser que tem que apedrejar, a gente aciona Roma e diz que você está contra as regras. E se você disser que não tem que apedrejar, a gente vai te condenar porque você então vai estar contra a lei. Mas a gente vai vendo que, na verdade, eles não estão nem um pouco preocupados com o cumprimento dessa lei. Porque a lei falava que tinham que ser os dois, né? Tanto a mulher que foi pega em adultério quanto o homem que estava com ela, os dois tinham que ser apedrejados. E cadê o homem? Né? Ela foi surpreendida em adultério como? Sozinha? Então, isso aqui vai mostrando que a preocupação deles de forma alguma era em honrar a Deus, em obedecer à lei, mas sim em arranjar alguma falta em Jesus. E Jesus se reclina no chão, começa a escrever na areia, e ele falou assim, olha, quem não tiver pecado, pode começar, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia fala que cada um deles, acusados pela sua própria consciência, foram saindo, desde os mais velhos até os mais novos, né? Os mais velhos mais conscientes e os mais novos foram observando esse exemplo e saíram também, até que ficou só Jesus e a mulher. E Jesus fala para ela assim, mulher, cadê os que te condenavam? Ninguém ficou? Ninguém te condenou? E ela falou, ninguém, Senhor. A gente percebe que a única pessoa ali que não tinha pecado era Jesus. A única pessoa que podia pegar a pedra e jogar nela era Jesus. E ele não fez. Então ele olha para essa mulher e fala assim, mulher, os seus pecados estão perdoados, né? Vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Por que ele não condena? Porque ele poderia. Mas ele falou assim, eu não te condeno, vai e não peques mais. E é muito interessante a gente frisar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas usam esse exemplo para falar assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? A pessoa está vivendo uma vida errada, uma vida de engano, uma vida de pecado deliberado. E se utiliza dessa passagem para se justificar, né? Para falar, ninguém pode me condenar. Mas, na verdade, o que Jesus falou, o que está mais importante nessa passagem, não é só não tem pecado atire a primeira pedra, mas o que Jesus falou depois. Então vá e não peques mais. Existe perdão, existe restauração, mas principalmente vá e não pratique, não viva mais essa vida de pecado. E aí Jesus, outra vez falando com o povo, falou assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí os mestres da lei vêm questionar ele, os fariseus, né? Se você está testemunhando a respeito de você mesmo, seu testemunho não é válido, está falando a respeito de você. Ele falou assim, olha, se eu testemunhasse a respeito de mim, seria válido sim, porque eu não sou como qualquer homem, vocês não sabem de onde eu vim, vocês não sabem para onde eu vou, mas o meu testemunho, o meu respeito, tem mais uma testemunha. A lei diz, né, que 2 testemunhas é confirmada, então o Pai testifica a respeito de mim.
vocês julgam pelos padrões humanos, vocês julgam com a mentalidade limitada de vocês. Mas eu, então, não julgo ninguém. As minhas decisões, elas são verdadeiras, porque elas estão de acordo com o Pai que me enviou. Só que vocês não conhecem o meu Pai. Eles vão falar assim, mas quem é seu pai? Eles não estavam entendendo que Jesus está falando a respeito do próprio Deus. E ele vai falar assim, por diversas vezes, né? Vocês não sabem quem é meu pai. Vocês não conhecem o Deus que vocês dizem obedecer, o Deus que vocês dizem amar. E ele mais uma vez vai falar, eu vou embora, vocês me procurarão, mas vocês vão morrer nos pecados de vocês. Eles começam a se questionar, falam assim, o que ele está falando que ele vai embora e a gente não pode ir com ele? Será que ele vai se suicidar? Será que ele vai tirar a própria vida? E aí, Jesus continuou falando, né? Vocês são daqui da terra, eu sou lá do alto, eu vim do céu e eu vou voltar para lá. Mas se vocês não crerem que eu sou, já falamos aqui a respeito desse eu sou, você pode ver na sua Bíblia que o eu e o sou vão estar com letra maiúscula, isso não quer dizer só, né? Eu sou normal. Destaque. Mas ele quer dizer, é o nome do próprio Deus, né? E eles vão falar, quem é vocês? Falam assim, olha, eu tenho dito isso o tempo todo, mas vocês não querem crer em mim. E eu estou falando, tudo que eu falo a respeito do meu pai, que eu ouvi, aquilo que ele me ensinou, e ele está comigo. Por que ele está comigo? Porque eu faço aquilo que o agrada. Então, Jesus vira para os judeus, e aí, quando ele começa a falar isso, muitos creram nele, ele vira para esses judeus e fala assim, olha, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, naquilo que eu tenho dito a vocês, vocês de fato serão meus discípulos. Então, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Eles começam a questionar, falar, mas a gente é filho de Abraão, a gente nunca foi escravo de ninguém, e aqui tem uma palavra muito verdadeira e importante que Jesus fala assim, todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que peca, ele não consegue se libertar disso sozinho. Mas se vocês crerem no Filho, vocês serão libertos. Não é o fato de você ser filho de Abraão, não é o fato de você ter nascido na igreja, não é o fato de a sua família ser muito religiosa, não. Porque todos precisam da libertação que está no Filho. E aí ele vai falar o seguinte, né? Mas vocês não têm por Deus Pai. Vocês seguem aquilo que o pai de vocês ensina. Quando a Bíblia usa a palavra pai, tem dois significados. Um significado vai falar de origem, né? A descendência, né? Você é filho de alguém porque você nasceu dessa pessoa. Outro significado para pai é alguém que se parece com o seu pai, né? Por exemplo... Filho. Não, o significado de pai é alguém que se parece. É o filho, é o significado desse filho ou de pai. É alguém que se parece, né, com aquele. Por exemplo, o Tiago é pai do Mateus porque ele gerou o Mateus. Mas eu posso olhar para o Mateus e falar assim, gente, o Mateus faz isso igualzinho ao Tiago. O jeito de falar do Mateus é igual ao Tiago, porque ele aprendeu coisas com o pai e ele imita o comportamento do pai. E esse pai aqui que Jesus está usando, falando deles a respeito de quem eles eram filhos, era esse significado, de que eles estavam obedecendo, eles estavam imitando o pai deles, que não era Deus, que não era Abraão, mas era o diabo, que o discurso vai ficando cada vez mais apertado. Ele vai falar o seguinte, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus, eu estou aqui. As minhas obras, gente, as obras de Jesus revelam quem Deus é. A gente costuma falar, se você quiser saber quem é Deus, se você quiser pensar o que Deus pensa, o que Deus faria em determinada situação, olha para Jesus. Ele é a própria revelação do Pai. Então, se vocês amassem o Pai, vocês me amariam, porque as minhas obras são as obras do Pai. Mas vocês pertencem ao Pai de vocês. E aqui ele é bem claro, o diabo, no versículo 44. Porque ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, ele fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim?
Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não me ouvem porque não pertencem a Deus. Jesus agora está sendo cada vez mais claro com eles a respeito de o que eles estavam reproduzindo, a quem que eles estavam imitando. Se em Jesus estava a verdade, por que eles estavam odiando a Jesus, né? Então os judeus responderam: olha, a gente tem certeza que você está endemoniado, né? A ofensa era, né? Você é samaritano, está endemoniado. Ele falou assim: olha, eu não estou endemoniado porque eu honro o meu Pai, né? E aí ele vai falar assim: asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. E aí eles exclamaram: agora a gente tem certeza mesmo, porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você está falando que quem crê em você não vai morrer? Mas você tá maluco? Quem você pensa que você é? E ele falou assim: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não tem valor nenhum, mas quem me glorifica é o Pai. Né? Vai chegar o momento que vocês irão, quando Jesus fala levantar o Filho do Homem, o Filho do Homem se levantar, ele está falando da crucificação. Né? E aí ele vai falar aqui no versículo 56, Abraão, pai de vocês, se regozijou porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Como Abraão viu esse dia? Como Abraão conheceu a salvação ali que estava revelada? Quando Deus pediu a Abraão Isaque, o único filho dele, em sacrifício, aquele momento ali estava representando uma salvação que viria, um recurso que Deus enviaria para a salvação. Quando Abraão sobe e ele vai ali sacrificar Isaque, a Bíblia fala que Deus enviou um cordeiro de provisão. Esse cordeiro de provisão é o próprio Jesus. E ali Abraão se alegrou, porque ele voltou com o filho dele. Ele, antes de ir sacrificar Isaque, ele falou o seguinte: nós vamos, porém, depois de adorar, voltaremos. E a Bíblia fala dessa fé de Abraão, fala assim: olha, ele não sabia o que ia acontecer. Ele foi determinado a sacrificar o seu filho, mas nem que ele estivesse supondo que o filho dele ia ressuscitar, ele sabia que eles voltariam. E ali Deus enviou um cordeiro de provisão. E foi isso que Abraão viu e se alegrou nessa salvação que já estava prometida e espelhada ali. E ele fala: e eu afirmo a vocês que antes de Abraão nascer, eu sou. Abraão morreu, todos morreram, mas antes deles existirem, eu sou, porque eu não procedo dessa pedra, dessa terra. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. A gente vai ver vários momentos que eles tentam pegar Jesus, apedrejar Jesus, e a Bíblia fala: não conseguiram, porque ainda não era o tempo. Isso. Aqui no capítulo 9, Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram para ele: mestre, quem que pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Essa é uma pergunta tanto curiosa, porque muitas vezes nós vemos os discípulos perguntando para Jesus algo que é conhecido como justiça retributiva. Se aconteceu alguma coisa de errado é porque teve alguma ocasião. Então, o tempo todo, aconteceu alguma coisa de errado é porque a pessoa fez por merecer. E perguntou: mas quem pecou? Se ele nasceu cego, foi ele quem pecou? Como que poderia ter pecado? Tem duas formas de entender isso. Que ele poderia ter pecado no ventre da mãe, antes de nascer a luz, alguns judeus pensavam assim, ou então que ele tinha pecado em vidas passadas, porque tinha algumas pessoas que diziam que podia acontecer isso de a pessoa voltar em outras vidas. Ou os pais dele pecaram, seria alguma forma de um castigo dos pais dos filhos, um castigo hereditário, né? Jesus falou assim: nada disso aí tá certo, nenhum nem outro. E Jesus começa a falar o seguinte: olha, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Vem à noite, vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus falou o seguinte: isso tudo aqui vai se manifestar a glória de Deus. Isso nos dá uma lição, porque a gente perde muito tempo tentando descobrir, às vezes, a causa de um problema e a gente não olha para a solução. E a gente fica tentando saber, o que é isso? Foi por causa daquilo e tal. Gente, besteira, a solução está em Jesus. Não vamos tentar saber a causa, porque nem sempre nós vamos saber, vamos entender, mas Jesus é a solução para os problemas do mundo. E quando a gente olha para ele, a gente tem fé e a gente vê a resposta de Deus. E Jesus foi lá, cuspiu no chão, fez lodo, aplicou nos olhos do homem e falou: vai se lavar no tanque de Siloé. Aí esse homem chegou lá, quando ele se lavou, ele começou a enxergar.
E ele ficou muito animado, né? Feliz. E aqui no versículo 8. Então os vizinhos e os que o conheciam de vista, como um mendigo, perguntaram: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. E um falava: sou eu mesmo. Então eles lhes perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele falou assim: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá se lavar no tanque. Então fui e agora estou vendo. E aí perguntou: onde é que está ele? Não sei. Ele era cego quando Jesus deu a ordem, ele enxergou, Jesus não estava lá no tanque, né? E aí levaram ele até os fariseus e contaram tudo, né? Só que, mais uma vez, era sábado. Aí falou assim: não, isso aí não pode ser de Deus. Se fosse de Deus, ele não ia fazer isso num sábado. Tem tanto dia para a pessoa ser curada, vai fazer logo num sábado. Você vê como que, assim, eles se apegaram em algo que era um mandamento de guardar o sábado, eles interpretavam da forma errada e ainda colocavam um jugo, né? Qualquer coisa que fugisse do padrão que eles definiram, estava errado. Mesmo vendo uma obra de Deus, uma coisa que ninguém tem dúvida que é uma coisa boa, ninguém tem dúvida que estava glorificando a Deus, eles ainda tentavam encaixar na regra que eles mesmos criaram. O sábado foi uma regra que Deus criou para os judeus para estar guardando o sábado, mas a interpretação deles do sábado estava totalmente equivocada e eles tentavam encaixar tudo na visão de mundo deles. Aí chegaram assim para o homem e falaram assim: mas você era cego mesmo e tudo? E como é que aconteceu? Ele contou o testemunho: ó, fui lá, me lavei e voltei vendo. E chegaram o seguinte: e o que você diz a respeito desse homem que abriu seus olhos? Ele falou assim: ele é um profeta. Aí os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego, aí mandou chamar os pais. Chama os pais, disse que a gente não está acreditando nessa história. Aí foi lá, chamaram os pais e falou assim: conta aí a história, esse daí ele era cego? Então, nosso filho e tal, nasceu cego. Aí, como é que ele foi curado? Você, olha, ele já tem idade, pergunta para ele. Mas por quê? Eles tinham medo dos fariseus, porque já tinham falado que quem reconhecer Jesus como Cristo ia ser expulso da sinagoga. E a sinagoga era o centro da vida ali naquela região, era o centro da vida de um judeu. Não apenas o local onde eles iam para aprender a lei, não apenas o local onde eles iam para estar cultuando a Deus, mas era um centro de convivência social. Ali as pessoas faziam os seus negócios, elas se conheciam, era um clube social, além de ser essa comunidade que buscava a Deus, que buscava conhecer a palavra de Deus, eles também tinham esses relacionamentos. Então, a pessoa ser excluída da sinagoga, ela estava sendo excluída de uma teia de relacionamento, dos negócios, da vida social ali na região. Então, você falou assim: olha, perguntei para ele tem idade. Aí novamente perguntou e falou assim: ó, já contei para vocês também estão querendo virar discípulo dele? Aí eles: não, discípulo dele não. Você que nós somos discípulos de Moisés. Eles tinham um orgulho tão grande de falar que era discípulo de Moisés, só que eles não obedeciam o que Moisés falou. Então era uma hipocrisia. Então eles falavam assim: ah, não, ele batia no peito, não, eu sou de Moisés, mas não era nada, mesmo porque eles falavam que era de Abraão, mas não faziam as obras de Abraão, não tinham a fé de Abraão, não manifestavam a confiança em Deus que nem Abraão manifestou. Então, na verdade, é só da boca para fora. Isso, nós somos discípulos de Moisés, versículo 28. E nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nós nem sabemos de onde é. A origem era muito importante para você saber se realmente tinha que dar crédito para aquela pessoa. Então, como todos sabiam que o Messias viria de Belém, então eles falam assim: não, esse daí eu escuto falar que é da Galiléia, que é de Nazaré, isso aí a gente nem sabe de onde que é. Era um desprezo, né? Porque não era uma cidade importante, então... Belém era uma cidade que era um vilarejo, era pequeno, só que todo mundo sabia que a profecia falava que o Messias viria de lá. E Nazaré não, Nazaré é uma cidade lá nos confins. A própria Galiléia era uma região próspera, mas não era uma região valorizada pelo judeu, porque era uma região lá no norte, era conhecida como Galiléia dos Gentios, tinha havido muita mistura étnica ali naquela região, que antigamente era o Reino do Norte, que tinha sido conquistado pela Síria. Então, os judeus, que era aquele pessoal ali de Jerusalém para baixo, eles tinham um desprezo pro pessoal do norte. Tinha essa rixa, né? essa disputa entre eles. Aí o homem falou: é estranho que vocês não sabem de onde ele é, porque ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade,
Aí já atende, o cara já começou a pregar, você vê. O camarada, de uma hora para outra, já virou pregador, já estava anunciando, já estava confrontando os fariseus, né? E os fariseus falaram assim, você nasceu cheio de pecado, quer ensinar pra gente? E expulsaram ele. E depois Jesus encontrou com ele e falou o seguinte, você acredita no Filho do Homem? Ele falou assim, quem é, Senhor, para que eu creio? Que o Senhor falar, eu estou aceitando. Ele falou assim, sou eu que falo contigo, então eu creio. Filho do Homem está falando assim, é o Messias, né? Você acredita no Messias? Quem é esse Messias? Sou eu, pronto, então já acreditei. Mais uma pessoa que Jesus se revelou, né? Isso, Jesus falou claramente ali também, né? Aí, continuando, tinha alguns fariseus ali junto dele, e Jesus falou, eu vim a este mundo para juízo, versículo 39, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram, por acaso nós também somos cegos? Aí Jesus disse, olha, se vocês fossem, vocês não teriam culpa, mas quando vocês estão dizendo que vocês veem, então o pecado permanece sobre vocês. Capítulo 10 está continuando o capítulo 9. Você vai ver que é o mesmo trecho. Então você leu 10 entendendo que estava falando dos fariseus, estava continuando a conversa. Em verdade, lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus começou aqui a estar contando como se fosse uma parábola para eles, né? Tá contando para eles uma alegoria. Tá falando assim, olha, o pastor é aquela pessoa que se importa, é aquela pessoa que cuida. O salteador, o ladrão, ele vai pular, ele está querendo só se aproveitar do rebanho. E depois Jesus fala o seguinte, em verdade eu lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está falando que ele era o próprio caminho, sabe? Ele era o bom pastor e ele também era a porta das ovelhas. Ele era aquele que dava acesso ao curral. Os que pulavam, esses aí não queriam passar pelo processo, não queriam passar por Jesus. Estavam querendo os benefícios, mas não queriam o processo. Parece até de coach, né? Falar isso. Versículo 10. Esse também é muito famoso, vamos explicar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Jesus estava falando que ele veio trazer uma vida que ninguém podia fornecer, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida eterna. Só que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O ladrão é aquele que está falando aqui no começo, né? É aquele que entrou por outro lugar. As pessoas gostam de falar que aqui o ladrão é o diabo, né? O diabo vem para roubar, matar e destruir. O que eu digo é o seguinte, olha, não está falando do diabo em lugar nenhum aqui, não está se referindo ao diabo, certeza absoluta, não tem dúvida quanto a isso. Só que a carapuça serve, né, gente? Porque o diabo mata, o diabo rouba, então são características que acabam servindo, mas não fala do diabo aqui nessa passagem. E é importante entender a seriedade que Jesus está falando a respeito dos falsos pastores, a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, né? Aqueles que passam, né, por cima de Jesus, não reconhecem a graça, a salvação, o perdão que está em Jesus e tentam te dar outra alternativa para essa salvação. São esses que vieram para roubar, matar e destruir. Isso. E logo depois Jesus fala, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que só quer saber do dinheiro, esse daí não é pastor. Então, quando chega o lobo, chega o perigo, ele sai correndo e larga as ovelhas, não está nem aí para elas, né? O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, ele só está querendo o que as ovelhas podem dar, ele só está querendo saber do lucro, do que ele pode ganhar com a situação. Ele não se importa mesmo com o cuidado das ovelhas, com o bem das ovelhas, diferente de Jesus. E Jesus estava falando aqui, por exemplo, dos fariseus. A crítica que Jesus fez várias vezes dos fariseus é que eles só queriam saber de comer na casa das viúvas, queriam saber só de receber as saudações, de sentar nos melhores lugares. Jesus está fazendo uma crítica aos falsos religiosos, aos falsos pastores, falsos mestres que estavam antes. E ele está falando assim, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E Jesus continuou falando isso daqui, falando que as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Então, quando vem estranho, ela não vai dar crédito, porque ela escuta, ela reconhece quem realmente está fazendo bem por elas. E os fariseus
o versículo 19 fala o seguinte: por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus, e muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem isso que ele diz? Eles se sentiram ofendidos. Falaram assim: olha, está falando da gente, por que vocês estão dando crédito para isso? E outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos? O demônio vai fazer o bem agora? Agora o demônio mudou de time? Então, as próprias pessoas estavam vendo a contradição dos judeus, que estavam querendo falar que Jesus não era bom, mas as obras de Jesus eram boas. E o discurso de Jesus fazia todo sentido. Assim, o que ele está falando é verdade. Por que vocês não estão aceitando? A gente vê que o que estava por trás era inveja. Eles tinham inveja de Jesus e orgulho. Não queriam se sujeitar em reconhecer que ele era o Messias e que ele estava fazendo o cumprimento da promessa. Eles esperavam que ia ser de uma outra forma, né? Aí depois o versículo 22 fala o seguinte: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Festa da dedicação é a festa do Hanukkah. Não sei se já ouviram falar dessa festa. É uma festa que acontece lá em Israel até os dias de hoje, que é conhecida também como a festa das luzes. Acontece mais ou menos na época do nosso Natal. Então, a festa da Hanukkah é uma coisa que aconteceu no período interbíblico, não uma festa que está registrada no Antigo Testamento. Aconteceu quando o povo de Israel ele estava cativo na dinastia dos Ptolomeus, e eles estavam profanando o templo e teve uma revolta, que é a revolta dos Macabeus, ou Hasmoneus, e eles... E estava faltando, teve uma escassez da produção de óleo. Eles foram dedicar o templo a Deus de novo, só que não tinha óleo suficiente. E houve uma multiplicação do óleo, e o óleo durou durante todo um período aí de 8 dias. Então, esse é o milagre, né? Não tinha óleo para manter acesa a menorá, né? Que é o cálice que simboliza a presença do Espírito Santo lá no templo. E teve esse milagre. Eles começaram a chamar de a festa das luzes, né? Que foi a multiplicação do óleo, do azeite, para que mantivesse essas luzes acesas. Então, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então, os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. E Jesus fala o seguinte, né, que ele dá a vida eterna para as ovelhas dele e ninguém pode tomar as ovelhas das mãos dele. Quando nós estamos nas mãos de Jesus, ninguém nos arranca de lá. Essa é uma segurança que todo cristão tem que ter. Não existe ninguém que possa nos tirar das mãos de Deus. Nós temos essa segurança, porque a mão dele é poderosa. Ninguém consegue tirar de lá. Agora, a ovelhinha não pode querer pular fora da mão também, que isso não é inteligente. Mas ninguém te tira, sabe? O diabo não tem poder de te tirar das mãos de Deus. Se você permanecer nele, as palavras dele em você, você está seguro. Você tem acesso ao Pai. Suas orações são respondidas. Então você está nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos de Deus. Ninguém nos arranca das mãos de Deus. Nós temos essa segurança e é isso que Jesus está querendo falar para a gente. A gente vê que Jesus sempre está dando segurança, paz, né? E não aquele sentimento de medo, de desespero, de olha, cuidado, ó, não sei o quê. Não, Jesus está falando assim, fique em paz, você está comigo, lança sobre mim a sua ansiedade, lança sobre mim as suas preocupações, toma o meu jugo, eu que cuido de você. Então, esse sentimento de, ai, será que estou fazendo alguma coisa errada? Será que Deus me abandonou? Será que Deus está triste comigo? Isso não é fé. A fé é descansar, sabendo que você tem um Pai que te conhece e que perdoa os seus pecados quando você se arrepende e os confessa diante dele. Isso. E capítulo 10, versículo 29 fala: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus falou isso, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus de novo. E aí falou o seguinte: eu fiz muitas boas obras, por qual delas você está querendo me apedrejar? E Jesus falou assim: não é por causa de nenhuma boa obra, mas é porque você está blasfemando. Porque você, sendo apenas um homem, está se fazendo Deus. Era muito claro para os judeus
que Jesus estava falando abertamente que ele era Deus e que ele era o Messias. Jesus não deixou isso oculto ou subentendido, não. Em alguns momentos ele não deixou, mas estava muito claro aqui no discurso que ele estava falando que, olha, eu sou Deus e eu sou o Messias. E eles pegaram pedra para matar Jesus. Falou assim, isso é uma blasfêmia, você não pode falar isso. Aí Jesus fala uma passagem aqui, ó, versículo 34. Não está escrito na lei de vocês, vocês são deuses? Se ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Mas se eu estou fazendo e vocês não creem, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aqui ele está citando um salmo que fala, vós sois deuses, que estava falando o seguinte, né, que nós somos revestidos de Deus. Ele está falando o seguinte, que quando nós estamos em Deus, assim, a palavra de Deus é que está nos guardando, né? Deuses aqui, a gente não deve tentar entender Deus no mesmo sentido de Deus, né? Mas está falando daquelas pessoas que estão com Deus, são um com Ele, estão andando juntamente com Ele. E Jesus está falando o tempo todo dessa unidade, né? Eu e o Pai somos um. Creio nas obras, creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Da mesma forma, quem crê em Deus está nele. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo. É a forma que a gente consegue traduzir bem melhor aqui na linguagem do Novo Testamento, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, então nós somos um com o próprio Deus. E depois disso aí tentaram prendê-lo mais uma vez, só que ele se livrou das mãos dele e novamente Jesus se retirou para além do Jordão, onde ele tinha ido batizar. E os discípulos de João não, né? E muitos iam até ele e diziam, João não fez nenhum sinal, João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo que ele disse a respeito desse homem é verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Então, João, mesmo sendo um profeta que não realizou nenhum milagre sobrenatural, como Moisés fez, como Elias, como Eliseu fizeram, o próprio Isaías também fez, ele falou assim, olha, mas tudo que esse homem anunciou é verdade. E a característica do verdadeiro profeta não são os sinais, não são os milagres. A característica do verdadeiro profeta é a verdade. Ele está testificando sobre a verdade e aquilo está sendo confirmado por Deus. Isso é o que manifesta a veracidade de uma profecia. E encerramos aqui o capítulo 10. Amanhã nós retornamos com o capítulo 11, se Deus quiser, e já estamos quase acabando os evangelhos. Olha, você pensava isso? Que você ia acabar tão rápido os evangelhos? É importante que você persevere. Continue lendo. Se você ficou atrasado em algum dia, vai lá, reveja os vídeos. Se for o caso, acelera um pouco, vê um momento quando você está no trânsito, ou então quando você estiver indo para a academia, estiver se deslocando. É importante que você não desista, que você não pare, porque a palavra de Deus já vai nos lavando, vai nos purificando cada vez que nós somos expostos a ela. E é importante que isso seja um banhar contínuo. A gente não pode interromper isso. Da mesma forma que o banho, né? O banho que você tomou ontem, hoje já não está funcionando tão bem. Amanhã, menos ainda. Então, nós temos que nos banhar com a palavra de Deus todos os dias para estar tirando o mau cheiro da carnalidade, para a gente estar o tempo todo sendo cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, e lembrando de quem nós somos, qual é a nossa missão, qual que é o nosso propósito aqui na Terra. Amém. Deus te abençoe. Mais tarde, né, estaremos no culto. Você que não é daqui lá no Lagoinha, Brasília Capital, vá cultuar o Senhor junto com seus irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Um abraço. Deus abençoe.